pode acontecer a qualquer momento, tá? E a igreja, ela precisa estar pronta, porque para aqueles que acreditam que Jesus só volta depois da grande tribulação e que a igreja vai passar pela grande tribulação, então é só esperar chegar a grande tribulação e esperar Jesus voltar depois de 7 anos. E aí você até já vai saber. Na verdade, Jesus disse que ninguém sabe o dia nem o ano. Mas, se você acreditar que Jesus vem depois da grande tribulação, então a gente vai saber quando é a grande tribulação. A gente sabe que é um período de 7 anos e é só esperar acabar e Jesus está voltando. Mas, eu acredito que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Eu creio, a gente vai estudar isso à luz da Bíblia. Eu creio, embora eu respeite muito a posição teológica, de que a igreja, o pós-tribulacionismo, né, que a igreja, Jesus volta depois da grande tribulação. Tem muitos textos que são fortes quanto a isso, tá? Mas quando você chega a um ponto de você ter que definir, né, e eu, começando a dar aula no seminário e agora ministrando escatologia para os irmãos, eu decidi me posicionar. Eu não posso ficar, tem essa posição e tem essa. Não, eu me posicionei. A minha posição, à luz de tudo que eu já estudei em 40 anos, como tendo faculdade de teologia, todos os livros que eu leio, eu cheguei a uma conclusão, irmãos, que Jesus vai arrebatar a igreja antes da grande tribulação. Quem dá glória a Deus? Antes de completar, quero dizer, irmã Dalva, muito obrigado, né? Irmã Dalva esteve aqui. Eu lembrei do seu nome, eu sou muito ruim, irmã, de lembrar o nome. Mas sabe por que eu lembrei o nome da irmã? Porque é o nome da minha mãe. Então, quando a irmã falou Dalva, eu falei, pronto, marcou, aí pronto. Né? Não tem como esquecer mais da irmã. Então, ela veio sexta-feira, está morando aqui perto, né? Ela está conhecendo a igreja, né? E muito obrigado, tá, minha irmã? Deus te abençoe. Depois os irmãos, dá um tchau aí para a igreja, minha irmã, assim, ó. Depois vocês dão um abraço nelas, irmãs, tá? Glória a Deus. Então, a gente crê que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Jesus vai arrebatar a igreja antes, tá? E a gente vai ver isso com muitos detalhes. Portanto, se, e eu creio dessa forma, Jesus vai arrebatar a igreja antes da grande tribulação, Jesus pode voltar hoje. E aí, e Deus tem falado isso comigo, prepara a minha igreja, que eu te levantei como pastor para esse tempo. Prepara a minha igreja, e eu creio que toda a igreja do Senhor espalhada na face da terra. Ontem, por exemplo, eu estava num curso de escatologia a manhã toda. As igrejas estão se movimentando porque o Espírito Santo está movimentando a igreja. Porque está chegando o momento da completude, vamos dizer assim, da nossa salvação, que é quando aí Jesus arrebata a igreja. Então, eu tenho que viver todos os dias como se fosse o último dia da volta de Jesus. Eu tenho que estar pronto, eu tenho que estar preparado. Porque eu vou dizer uma coisa, queridos, se Jesus voltar hoje, não quero nem que fique nas minhas palavras, eu quero que fique nas tuas, da igreja. Você acha que muita gente da igreja, vou reformular, você acha que se Jesus voltar hoje, para arrebatar a igreja, ressuscitar os que morreram em Cristo e arrebatar os que estão vivos, nós. Você acha que a igreja vai ter mais gente subindo ou mais gente ficando para a grande tribulação? O que você acha? Quem acha que vai ter mais gente da igreja subindo, levanta a mão, deixa eu ver. Meu Deus, ninguém, só um, Marcelo. Marcelo, acho que tu está dando uma força para você mesmo, hein? Marcelo, ele ainda vibrou assim, tipo assim, eu acho, né?
Quem acha que vai ficar um número muito maior aqui para a grande tribulação? Eu acho também. É notório. Porque a igreja moderna, a igreja do século 21, é uma igreja que está já vivendo a apostasia. Um dos sinais de que Jesus estaria à porta era a apostasia. A igreja hoje, nós estamos vivendo num tempo de apostasia. Você já viu tanto crente afastado como hoje? Nunca vi isso, irmãos. Tem mais crente afastado que diz que é membro da igreja do que os membros da igreja que são assíduos, frequentadores, obreiros, fazendo a obra de Deus. Tem mais crente afastado e que crê em Jesus, que já são até batizados, que já são até pastores, diáconos, mas estão afastados, mesmo frequentando a igreja. Então, nós já estamos vivendo o tempo de apostasia. Apostasia o que é? O abandono da fé, o amor esfriando. Quanta gente desanimada, você já viu isso? A palavra-chave na boca da maioria dos crentes é: estou desanimado. Estou desanimado. E a desculpa para não estar nos cultos da igreja são os mais variados possíveis. Os mais variados possíveis. Então, querido, acredite em uma coisa: Jesus está voltando. E hoje, se Jesus voltar hoje, eu vou melhorar a pergunta agora. Agora eu quero direcionar para você. Se Jesus voltar hoje, você, agora não precisa se manifestar não, senão eu expulso. Estou brincando. Queridos, se Jesus voltar hoje, você é arrebatado com Ele? Avalia pelas suas atitudes, pelo seu nível de comprometimento com o reino, com a igreja, com as suas obras, porque a gente não é salvo pelas obras, nós somos salvos pela graça mediante a fé, mas uma vez salvos, as obras aparecem, porque a fé sem obra é morta. Quem está entendendo? Olha, eu nem entrei ainda eu vou começar Apocalipse aqui. Vou te dar 1 minuto para tu se levantar e ir embora. Porque vai ficar estreito. 10 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Pronto, agora ninguém sai mais. Agora fica aí. Te dei a chance. Não dei a chance? Então agora fica aí. Então, o que eu estou falando são coisas tão sérias que às vezes a gente tem que brincar para amenizar o coração. Mas, irmão, se Jesus voltar hoje, esse é o pensamento que a gente precisa, a igreja precisa pensar nessas coisas. Sim ou não? E cada um sabe, porque você vai olhar para a sua vida e você sabe se sobe ou se não sobe. Você sabe. Você mesmo vai fazer uma avaliação. Só que eu creio que nós vamos trazer o ensino, tá? A igreja vai assimilar e quando a trombeta soar, queridos, eu creio que todos nós vamos subir com o Senhor. Quem dá uma glória a Deus? Eu creio. Agora, vamos combinar uma coisa aqui, irmão. Você vai receber o Apocalipse inteiro, versículo por versículo, a partir de hoje. Vamos combinar uma coisa. Você sabe que a gente está fazendo isso domingo de manhã. Aí no outro domingo, você cisma de fazer compra domingo de manhã. Você cisma de passear domingo de manhã. Você cisma de dormir até meio-dia, domingo de manhã. Aí você está de brincadeira. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então vamos assumir um compromisso com Deus e com a palavra. Aliás, posso abrir um parêntese rapidinho aqui?
Por conta de tudo isso, eu estou mudando a minha postura. Eu sempre fui aquele paizão, deixando todo mundo à vontade, né? Tipo assim, ó, cada um é responsável pelas suas vidas. Eu estou aqui para pastorear, para ensinar, para visitar. Só que, mediante ao que eu estou vendo, estudando dentro da palavra, sabe o que eu descobri? Que Deus vai cobrar de mim a vida de cada um de vocês. A Bíblia diz que o pastor, está escrito na Bíblia, ele vai ter que dar conta perante Deus de todo o rebanho que Deus colocou nas minhas mãos. Tá? Então, mediante a tudo que eu estou vendo e ouvindo da parte de Deus, eu a partir de hoje, estou aqui diante na mesa do Senhor. Eu estou mudando a minha postura. Como assim, pastor? Olha, porque se eu não fizer isso, não adianta eu trazer ensino. Tem que trazer ensino e trazer prática, gerando comprometimento de cada um. A partir de hoje, queridos, inclusive eu vou visitar todos os que estão sumidos, parece até que foram arrebatados já, e a gente que ficou na grande tribulação aqui. Eles já foram arrebatados. É a gente que está errado, né? Eles já foram. É a gente que está ruim aqui. Eu vou visitar todos os arrebatados e vou exigir um posicionamento. Quem não se tornar comprometido com o reino e com a igreja e comigo, porque nem a minha esposa vai dar conta de você, sou eu, vou dar conta dela, dos meus filhos e de vocês, meus filhos espirituais. Então, acabou essa historinha de falta o culto, faz o que quer, viaja. Tem gente aqui que viaja, o pastor não sabe que viajou. Falta de respeito, falta de comprometimento, falta de honra. Tem gente que se muda de uma cidade para outra, o pastor não sabe. É gente que não tem aliança, é gente que não tem compromisso, é gente que eu vou dar conta. Agora, eu vou dar conta desse tipo de gente? Não vou. Então Deus falou para mim, então se posiciona. Porque se tu vai dar conta dessa turma, então tu se posiciona com eles. Quem está entendendo isso? Porque aí sim eu vou dar conta. Então, queridos, eu quero dizer assim, você viajou, eu tenho que saber que você viajou. Eu não quero que você me peça para você, isso é ridículo. Eu não mando na sua vida, eu não mando na sua família, eu não mando nos seus filhos. Isso não existe, mas eu preciso saber que você foi. Porque eu vou estar orando por você. Eu vou estar abençoando a tua vida. Eu vou estar te cobrindo. Eu sei aonde a minha ovelha está. E eu posso dizer, pai, essa ovelha está viajando, guarda ela, pai. Quem está entendendo? Eu não vou aceitar mais essa desonra. Viajou, não está no culto, se eu não souber, eu vou te visitar com uma disciplina. Estou falando aqui diante da ceia do Senhor, diante da igreja. Quem está entendendo isso? Gente que falta o culto, não dá satisfação. Gente, hoje é só você clicar uma bolinha verde no celular chamado WhatsApp. Sabe o que é isso? Uma bolinha verde. Aí você dá um clique ali. Mas estou cansado de escrever. Então você clica numa outra bolinha e fala assim, pastor, hoje eu não vou poder ir no culto, porque eu estou resolvendo um problema aqui na minha família. Hoje eu não estou podendo, pastor, porque eu perdi a hora. Ou pastor, hoje eu não estou legal. Pronto, querido, acabou. Ô pastor, você pode me visitar aqui porque eu estou doente. É isso que eu quero. É saber como, a palavra diz para os pastores, conheça o estado das tuas ovelhas. Como é que eu vou conhecer o estado das minhas ovelhas, se as minhas ovelhas fazem o que querem? E o último a saber das coisas sou eu. Então, quero dizer que a partir de hoje já acabou. Pastor, mas vai sair muita gente da igreja. Que saia. Mas os que ficarem,
é gente honrada, é gente comprometida, é gente que quando a trombeta soar vai subir comigo. E quando chegar lá diante do Pai, eu vou reunir todo mundo e dizer, está aqui, ó, todos eles. Porque eu não vou ouvir do meu pai, você, pastor, você foi negligente, a tua ovelha. Irmãos, glória a Deus. Eu quero saber, está faltando porque está trabalhando, tudo bem. Agora não vem me enganar porque está em casa, está dizendo que está trabalhando, porque o Espírito Santo mostra, revela, vê foto. Pastor, estou trabalhando muito. Agora você está vendo foto no shopping, está vendo foto na praia, está vendo foto na piscina. Ué, mas não está trabalhando, gente? Será que Jesus volta hoje, irmão? Porque o negócio já está. Quem está entendendo? Porque é possível, querido, que você não esteja bem, esteja com uma dor de cabeça, pressão alterada, glicose alterada. Poxa, é só colocar, pastor, hoje eu não vou, porque eu não estou me sentindo bem. Pronto, eu vou orar por você. Se precisar, eu vou visitar você, eu vou cuidar de você, eu vou te amar. É só isso que eu quero. Agora, se não me respeita, não terá o meu respeito. Então vai se posicionar. E aqueles que estão, os arrebatados, né? Os arrebatados que a gente não vê mais na igreja. Eu vou visitá-los e vou posicionar. A partir de hoje, pelo menos uma vez na semana, eu quero te ver no culto. Se não der para vir no domingo, vem quarta. Se não der para vir quarta, vem domingo de manhã. Não dá, vem domingo à noite. Não dá, vem sexta de manhã. Mas pelo menos uma vez. Poxa vida, irmãos. Ó, o Alex trabalha de Uber. Hoje é o melhor dia para ganhar dinheiro no Uber. Onde está o Alex? Conversei com o Alex. Tem que, meu irmão, não foi, Alex? Rapaz, como é bom você estar aqui. Olha aí, ó. Entendeu? Faz um propósito com Deus, pastor, estou me organizando. Está aí. Entendeu? Então tem como. Jesus é Uber. Está aqui, se organizou, está aqui. Hã? Levou um susto. Olha o Jesus da Sol, gente. Mas ele é um Uber, porque quando ele voltar, ele vai botar todo mundo no carro e vai subir. Ele é um Uber poderoso. Então, Jesus é bom, hein? Que revelação, hein? Ah, não sai daqui pregando, o pastor pregou que Jesus é Uber. Calma, calma. Está combinado, queridos? Glória a Deus. Isso, queridos, mostra respeito, isso mostra carinho, mostra comprometimento, sabe? Mostra que você é alguém do reino de verdade. E mostra também que você tem um pastor que te ama, se preocupa com você. Agora, quer voar? Voa, mas voa, não, debaixo da minha cobertura, voa sozinho. E a igreja tem uma em cada esquina, pode escolher, não há problema. A gente não tem mais o problema com esse negócio, entendeu? Então, aí basicamente a nossa igreja é essa aqui mesmo. Ah, mas basicamente é isso aqui. Então, se tiver que sair, mas já saiu, não tem problema, entendeu? Mas nós vamos nos posicionar. Essa é a vontade de Deus e é o que eu preciso fazer, porque eu vou ter que dar conta de você. E eu vou, só para finalizar essa palavra, se eu vou dar conta da tua vida, você não pode dizer, pastor, não tem nada a ver com a minha vida. Você não pode falar isso. O pastor tem tudo a ver com a minha vida, porque ele vai dar conta a Deus da minha vida. Sim ou não? Então vamos quebrar esse argumento. Pastor não tem nada a ver com a minha vida, pastor não tem nada a ver com a minha família, pastor não tem nada a ver, eu faço o que eu quero. Não é bem assim não, porque eu vou dar conta. Então, para esses que não querem, que o pastor não tem nada a ver com a minha vida, é para esses mesmo que eu quero dizer, então busque outro lugar.
Porque se você vai ficar, eu quero te ver aqui, numa constância. E se de tudo, por exemplo, a Tânia está internada. Como é que a Tânia vai estar aqui? Mas eu sei que ela está internada. E toda semana eu visito a Tânia. Amanhã eu estou lá no hospital visitando a Tânia. Toda segunda-feira eu vou lá. Então, a ovelha que não pode vir, o pastor vai. Agora, poxa, brincadeira. Todo mundo faz o que quer. O pastor fica aí e Deus está me cobrando. E eu tenho comprometimento com o reino, acima de tudo. Então, ok? Vamos para o Apocalipse agora? Mas dá um sorriso, para a gente fazer bacana. Dá um sorriso, fala assim, amém. Fala para o irmão do lado, amém, irmão, tá de acordo? Fala com o irmão do lado, senhor, estou de acordo com o pastor, tá certo, é isso aí mesmo. É isso aí mesmo, pastor. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Amém. Tá bom? Vamos para a palavra agora? Oh, glória a Deus. Amém. Senhor, nos abençoa agora em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, gente, o que nós vamos fazer? Eu gosto de pregar versículo por versículo, já é o meu DNA. Eu tento fazer um pouquinho diferente, mas eu não consigo, porque eu gosto da coisa esmiuçada. Então, mesmo que demore o Apocalipse um pouquinho mais, mas todo domingo de manhã nós vamos estudar ele, porque vai ter um versículo que eu vou ter que parar, vou ter que mastigar nele. Então a gente vai junto devagarzinho, tá bom? Para a gente ter um. Então, vamos pegar aqui do capítulo 1, a partir do primeiro versículo, e vamos avançar. E depois a gente vai ter a ceia, tá bom? Revelação de Jesus Cristo. A palavra Apocalipse significa revelação. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. O Apocalipse é uma revelação futurista. Porque o texto está dizendo, é para revelar as coisas que em breve hão de acontecer. Então, até o capítulo 4, nós vamos ver que são coisas para a igreja atual. Mas do capítulo 5 em diante, são as coisas que em breve vão acontecer. Então, não aconteceu ainda, vão acontecer. A pergunta do importante, né? É do Alex. Apocalipse é passado, presente e futuro, ou é presente e futuro? Se você for entender que Apocalipse, ele tem uma ligação direta com as profecias, com os profetas, com os apóstolos, que revelam Daniel, então você pode dizer que ele tem o passado, ele tem o presente e tem o futuro. Tá? Mas o que a Bíblia está ensinando aqui para a gente são revelações das coisas que em breve hão de acontecer. Então ela é futurista, mas tem uma ligação com a profecia do passado, é atual para nós, porque estamos aguardando a vinda de Cristo, e ela é futurista porque Jesus ainda não voltou para buscar a igreja, o anticristo não se manifestou ainda, a grande tribulação não começou, o milênio não começou. Embora existam teologias, por exemplo, os amilenistas acreditam que esse milênio de 1000 anos, que eu creio que é lá no futuro, quando Jesus volta para a terra, eles creem que o milênio já está acontecendo, porque Cristo já está reinando. Embora Cristo já esteja reinando e nós, como igreja, estamos reinando com Cristo, esse não é o reinado definitivo, quando Jesus vai destruir o Deus desse mundo. Quem é o Deus desse mundo? O rei do mundo é Satanás ainda. Somente quando Jesus voltar, que ele vai destruir, amarrar e jogar Satanás no inferno, que ele vem para reinar, e aí sim, esse é o reino milenar. Tá? Então existem teologias que trazem o milênio, por exemplo, para hoje. Mas
você tem que fazer um malabarismo muito grande para acreditar nessa doutrina. Então, nós vamos seguir aqui na doutrina, né, pré-tribulacionista, que é Jesus voltando antes da grande tribulação, mas eu vou mostrar alguns textos aqui de como creem os pós-tribulacionistas, a volta de Jesus, o arrebatamento da igreja, na volta de Jesus para a terra. E aí a gente vai poder tirar as nossas conclusões, tá bom? Então, é a revelação das coisas que em breve há de acontecer. Agora, nós estamos em que ano, irmãos? 2026. Isso aqui foi escrito no primeiro século. Já se passaram 20 séculos. Jesus disse lá no primeiro século as coisas que em breve hão de acontecer. E agora? Será que é breve? Eu diria brevíssimo. Deu para pegar o raciocínio? Se há 2000 anos atrás Jesus disse que estava breve, e agora, depois de 2000 anos? Jesus está à porta. A qualquer momento ele volta. E aí a gente tem que estar preparado. Quem dá glória a Deus? Tá? Então isso aí é importante. Então, ainda no primeiro versículo, e ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João. É João que recebe a revelação do Apocalipse. Agora, por que Deus escolheu João para ser o apóstolo? Por que não foi o apóstolo Paulo? Por que não foi o apóstolo Pedro, o líder? Porque, queridos, João era o apóstolo do coração de Jesus. Quando até Pedro queria perguntar algo assim mais profundo, ele pedia a João, assim, pergunta para ele. João era aquele discípulo que encostava a cabeça no peito de Jesus. Sabe aquele discípulo amado? E outra coisa, quando Jesus estava na cruz, cadê Pedro? Cadê Tiago? Cadê Bartolomeu? Filipe? Mateus? Cadê? João estava lá. Mulher, aí está o teu filho. Filho, aí está a tua mãe. Entregou para João cuidar da mãe dele. Era João que estava lá. João era aquele do coração mesmo, irmão. Era aquele que botava. Jesus estava. E o seguinte, na hora da ceia, não senta do lado de Jesus, não, irmão, que vai dar ruim. É João. Aí ele sentava ali, Jesus, aí ele vinha, botava a cabeça no peito. Jesus ensinando e João. Oh, meu Deus, Jesus, que ovelha linda. Aí na hora de dar a maior revelação da história, quem que ele escolhe? O mais próximo. Tu quer Deus te revelando coisas maiores? Seja mais próximo. Seja mais próximo. Seja aquela ovelha de Jesus carinhosa. Põe a cabeça no peito dele. Mostra para ele o quanto você o ama. E eu sei que ele vai fazer coisas extraordinárias. Quem dá um glória a Deus aí bem forte? Amém? Aleluia! Oh, glória a Deus. Então, por isso que ele é João, né, que dá testemunho de tudo que viu. Isto é, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. O Apocalipse é revelação de Jesus Cristo. O Apocalipse todo, especialmente o Apocalipse, é a revelação do Cristo glorificado. Não é mais o servo que se humilhou na cruz, não é mais o servo sofredor, não é mais o cordeiro, agora é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. É a revelação do Cristo que reina, do Cristo que está no trono. Quem dá um glória a Deus? Muitas das vezes a gente só fica com Cristo da cruz e a gente diminui a glória dele no coração da gente. Mas quando você vê o Cristo do trono e você sabe que está sentado com ele, então a tua visão se amplia e você se torna mais forte. Então o Apocalipse tem esse poder e a gente vai ver isso aqui agora. Olha só, versículo 3. Feliz. Essa palavra feliz também pode dizer abençoado. Está abençoado o teu? Então, deixa eu ver como é que está ali. Olha lá, bem-aventurado, abençoado, feliz. É bom ter algumas traduções diferentes. Eu
Eu vou ver pela minha aqui, mas você pode ir na tela, pode ir na sua Bíblia, você vai vendo que amplia até o nosso entendimento. Então, feliz, bem-aventurado, abençoado, aquele que lê as palavras desta profecia. Que profecia? O Apocalipse. E felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Olha aí. Olha isso aqui, irmãos. Vou falar para você. O único livro na Bíblia que Deus promete, assim, abertamente, que vai te abençoar se você ler, ouvir e praticar tudo que está escrito. Ele disse: você será feliz e abençoado. Porque está próximo o tempo. Está mais próximo. Irmãos, eu não sei se a gente passa dessa geração, tá? Da vinda de Jesus. Eu não sei. Não sei. Está tudo se movendo no mundo para que Jesus venha, meu Deus, assim, de uma velocidade extraordinária. Mas eu creio que Jesus vai esperar pelo menos a gente acabar o livro de Apocalipse, para a gente dar tempo. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Amém. Tá? Então, dá um sorriso para o irmão do lado assim, pô, você já está feliz, irmão? Você está aqui ouvindo o livro que Deus prometeu te abençoar, só de estar lendo ele, de estar ouvindo, e você vai praticar. Quem dá um glória a Deus aí bem forte? E o mais bonito de tudo, domingo que vem você vai estar aqui. Pronto, olha aí que beleza. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Olha bem. O versículo 4 de João. As 7 igrejas da província da Ásia. Essas 7 igrejas são igrejas literais, históricas, são igrejas na época em que Jesus manda João falar as 7 igrejas, eram igrejas literais, 7 igrejas da Ásia, que representa, na verdade, essas 7 igrejas. Não vamos estudar isso hoje, mas vamos estudar ao longo do Apocalipse. Essas 7 igrejas da Ásia representa 7 fases que a igreja vai passar, a história da igreja, desde o nascimento da igreja no dia de Pentecoste até o arrebatamento da igreja. A igreja passa por 7 fases. Então, cada igreja, cada uma dessas 7 é uma fase onde o Senhor estaria trazendo uma revelação, trazendo um propósito, tratando com a igreja, amadurecendo a igreja. Aí vai para a segunda igreja, é uma outra fase que a igreja entra, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta. O que eu posso dizer para você é que hoje nós estamos, no contexto escatológico, nós estamos na fase da 6ª igreja, Laodiceia. E quando você vê a Laodiceia, como é que era a igreja da Laodiceia? Uma igreja morna. Jesus disse, ou quente ou frio, o morno eu vomitar-te-ei da minha boca. A igreja de Laodiceia era uma igreja rica. Você já viu quantas igrejas ricas tem hoje? Tem igrejas, irmãos, que são riquíssimas. Glória a Deus por isso. E nós vamos chegar lá também, quem dá um glória a Deus? Porque a gente tem que enviar missionários, a gente tem que ser uma igreja missionária, a gente tem que sustentar missionários aonde o evangelho não chegou, e isso a igreja tem que ser rica. Então você receba aí a riqueza do Senhor para você cooperar com missões. Deus pode te enriquecer para tu fazer a obra? Deus não enriquece avarento, irmão, que vai gastar consigo próprio. Mas se você for gastar com o reino, Deus pode te enriquecer. Quem dá um glória a Deus? Então Laodiceia era uma igreja riquíssima, não tinha falta de nada, mas era uma igreja morna, e Jesus estava a ponto de vomitar da boca. Como é que está a igreja hoje? Não é a nossa igreja local, igreja no mundo. Como é que está a igreja hoje? Quente, fria ou morna? O que você acha? É uma igreja morna. Crê em Cristo, reconhece Jesus como Senhor e Salvador, mas
Não quero me comprometer muito, não. É importante que eu tenha Jesus e que vou para o céu. E vou viver a vida. Mornidão espiritual. Hoje, a dispensação que estamos vivendo hoje é a geração de Laodiceia. Mas dentro da igreja de Laodiceia, tinha aqueles diferentes, comprometidos, que agradavam a Deus. E vai ser o nosso caso nessa geração de Laodiceia. Quem está entendendo, dá um glória a Deus. Você não vai ficar morno, muito menos frio. Nós vamos pegar fogo aqui em nome de Jesus. Quem dá um glória a Deus bem forte? Esse é o propósito da igreja. Tá? Depois a sétima igreja vai representar a volta de Jesus. Então nós vamos ver tudo isso. Tá? Já a partir de, eu acredito, semana que vem, a gente já começa a entrar nas 7 igrejas. Vamos estudar uma por uma e ver isso aqui. E vamos fugiu a palavra. Tentei falar, mas não saiu. Contextualizar cada uma dessas igrejas com o período em que já vai passando. Ok? Tudo bem? A vocês, só que essas 7 igrejas não representava só as 7, representava toda a igreja do Senhor espalhada na face da terra, inclusive para nós pessoalmente como igreja, porque nós somos igreja, amém? Somos o corpo de Cristo, templo do Espírito Santo. Então, o que Deus vai falar com as 7 igrejas fala com a igreja, com toda a igreja local, congregação, mas fala com a gente também pessoalmente, porque somos a igreja, ok? Então, é uma mensagem domingo que vem, desculpa, você não pode, pelo amor de Deus, tá? Então, a vocês graça e paz, da parte daquele que era e que há de vir, tá? Então, aqui você vê a trindade aqui, tá? Porque Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, a doutrina da trindade, nós vamos estudar no seminário, tá? Mas Deus é um, em essência, mas são 3 pessoas distintas, cada um com uma função. Então, em toda a Bíblia, a gente vai ver a trindade, que a gente pode chamar também de triunidade, porque Deus é um em essência, mas são 3 pessoas distintas, não são 3 deuses, é um Deus, mas são 3 pessoas distintas, que em essência é um só. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então aqui, ó, a graça a vocês e paz da parte daquele que era e que há de vir, Deus Pai. E dos 7 espíritos que estão diante do trono de Deus. Como assim, pastor? 7 espíritos que estão diante do trono de Deus? Então existem 7 espíritos? Não. Quando a Bíblia está falando aqui em Apocalipse, os 7 espíritos que estão diante de Deus, está falando aqui da plenitude do Espírito Santo. Basicamente, existem 7 manifestações do Espírito Santo. Aí quando você vai ler, bota na tela para mim, filho, por favor, Isaías, capítulo 11, versículo 2. Aí você vai ver aqui, está falando do Espírito Santo, mas você vai ver 7 manifestações do Espírito Santo. São os 7 Espíritos de Deus. Mas não é que são 7 Espíritos Santos. É o Espírito Santo que tem 7 manifestações principais, tá? Olha só, Isaías 11, 2. O Espírito do Senhor repousará sobre ele, tá? O Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de entendimento, o Espírito de conselho e de poder, que mais? O Espírito de conhecimento e do temor do Senhor. 7 manifestações do Espírito Santo. Deu para pegar? Ok? Então, quando a Bíblia, por isso que é bom versículo por versículo, porque se eu for dar um panorama escatológico, a gente perde esses detalhes. E não é importante a gente ler e entender até a linguagem, porque a linguagem do Apocalipse, existe uma linguagem, irmãos, que é figurativa. Então a gente vai entender, será que aquele dragão com 7 chifres, o que é isso? É um monstro? Não, a gente vai entender, são nações, são reinos, são homens poderosos. A gente vai ver isso aqui. Será que aquele escorpião que vai vir, será que aquele escorpião, como é que é isso?
a gente vai ver que são carros bélicos com destruições, contextualizando para o plano. O que João viu, ele não tinha como explicar, porque ele nunca tinha visto aquilo. Então, como é que ele vai explicar o que nunca viu? Ele tenta, o máximo possível. Então, é uma linguagem. Só que a gente consegue, pela tecnologia e pelas revelações que vão se ampliando, a gente vai entendendo o que João estava querendo dizer. E aí fica mais fácil para a gente entender. Tá certo? Então, aquele que era e que há de vir, Deus Pai, dos 7 Espíritos, o Espírito Santo, que estão diante do trono de Deus, e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Quem dá glória a Deus? Então a gente vê aqui no Apocalipse, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo operando. Ok? Glória a Deus. Amém? Aqui sobre Jesus ele está falando, ele é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos. Por que primogênito dentre os mortos? Me fala aí, eu pergunto para a igreja, para a gente participar. Por que Jesus é o primogênito dentre os mortos? Porque ele morreu e ressuscitou. Mas deixa eu te perguntar, Lázaro não morreu e ressuscitou? O filho da viúva de Naim não morreu e ressuscitou? A filha de Jairo não morreu e ressuscitou? Então por que Jesus é o primogênito? Porque foi o primeiro e o único que morreu, ressuscitou e nunca mais vai morrer. Quem dá glória a Deus? Então dá um aplauso para ele. Ele é o primogênito dentre os mortos. É o primeiro e único que morreu, ressuscitou e vive para sempre. Nunca mais. Porque Lázaro morreu, ressuscitou e morreu de novo. O filho da viúva de Naim morreu, ressuscitou, morreu de novo. A filha de Jairo morreu, ressuscitou, morreu de novo. Jesus morreu, ressuscitou, está vivo eternamente. Certo? Então, você está vendo detalhes da Bíblia? Como é que é importante? É por isso que eu não gosto mais de ficar pregando. Eu gosto de vir ali, porque tem tanta coisa gostosa para a gente, que a gente passa por cima e fica sem o entendimento. Tá? Então, e o soberano dos reis da terra. Amém? Quem são esses reis da terra? Agora. Jesus é o soberano dos reis da terra. Hã? Isso aí, Maria, somos nós. A igreja é um reino de sacerdotes. Jesus nos fez reis e sacerdotes. Então ele é o soberano dos reis da terra. Ele é rei dos reis. Dá uma olhadinha para a rainha e para o rei que está do teu lado e diga: parabéns, meu rei, parabéns, minha rainha. Viva como tal. Você não é um mendigo espiritual, você não é um pedinte, você não é um zero à esquerda, você é rei e está reinando com Cristo nessa terra. Estamos reinando em vida. Romanos 5:17. Estamos reinando em vida. Eu pergunto para você, quem reina é o quê? Quem reina é o quê? Rei. Então Jesus é o soberano dos reis da terra. E, por exemplo, ele não é soberano sobre as pessoas do mundo, porque o mundo jaz do maligno, mas ele é soberano sobre a igreja, e a igreja são os reis da terra. Agora, qual é o problema da igreja? Nós somos reis e vivemos como mendigos. A mentalidade tem que mudar, porque quando a mentalidade muda, a sua vida muda por completo. Quem está entendendo? Muda a forma de orar. Eu não sou mais pedinte, eu sou um rei, eu sou um sacerdote. Eu tenho acesso ao trono, a gente pregou quarta-feira. Eu tenho acesso ao trono da graça. Então eu chego lá como filho, como herdeiro.
não é para comer migalhas da mesa, que cai da mesa, porque o pão é para os filhos. Então você vai para comer pão da mesa, não do chão. Quem come no chão é o diabo. Você vê aí a macumba, como é que eles botam para o diabo comer no chão? Quem come no chão é o diabo. Nós somos filhos, nós nos assentamos na mesa do rei e comemos com ele como filho. Hoje nós vamos nos assentar na mesa e comer o pão. Quem dá uma glória a Deus? Aleluia, louvado seja Deus. Só tem que vigiar a hora aqui, né, irmão? Porque senão, meu Deus. Ontem no seminário de escatologia, lá na Vida Plena de Nilópolis, que foi nossa igreja que fundou a igreja de Nilópolis, Vida Plena, Batista Vida Plena. Ontem foi de 8h30 a meio-dia e tal, e ninguém queria ir embora, irmão. O pastor teve que encerrar. Acaba, chega, a gente queria ficar lá. Entendeu? E eu fui o último a fazer uma pergunta, então embolou o meio de campo todinho lá. Aí não, a gente tem que parar aqui, tudo bem. Amém. Então vamos, queridos. Glória a Deus, aleluia. Tá? Aí continua o versículo dizendo assim, hoje eu acho que a gente só vai até o 8, tá, irmãos? Vamos só até o 8, tá bom? Não vai dar para a gente ir adiante, não. Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue. Olha para a pessoa do lado e fala assim, Ele te ama. Ele te ama e Ele te libertou dos teus pecados por causa do seu sangue. O sangue de Jesus nos libertou, o sangue de Jesus destruiu o pecado da nossa vida. Quem dá um glória a Deus? Nós não somos mais miseráveis pecadores, nós somos libertos pelo sangue de Jesus. Nós ainda erramos, nós ainda pecamos, mas o pecado não é mais prática na nossa vida. Nós não praticamos o pecado, nós apenas tropeçamos de vez em quando. Porque na vida da gente, o poder do pecado foi destruído, o pecado não nos domina mais. O corpo do pecado foi destruído, Romanos fala sobre isso. Isso na vida de quem nasceu de novo, quem é uma nova criação de Deus, quem se tornou justiça de Deus, quem recebeu, porque Jesus leva o nosso pecado, as nossas maldições na cruz e libera sobre nós a sua justiça. Fomos justificados. O poder do pecado foi destruído. Ele nos libertou com seu sangue. Mas o crente fica falando, eu não consigo, a carne é fraca, eu sou um miserável pecador, só Jesus na terra. Meu irmão, que fraqueza é essa? Jesus te libertou com o sangue dele. Você é uma nova criação de Deus. Você é nação santa, povo adquirido, povo exclusivo de Deus, reino de sacerdote. Que sacerdote é esse que fica, o pecado me domina toda hora, pastor, eu não consigo, pastor, não consigo ver um rabo de saia, pastor, pastor, rapaz, tu é lavado no sangue do Cordeiro, tu é templo do Espírito Santo, Deus mora dentro de você, é questão de posicionamento, e dizer, eu não vou ceder para a carne, eu não vou ceder para o diabo. O pecado já foi destruído na minha vida, e se eu escorregar, eu tenho um advogado, eu dobro, me perdoa, Senhor, eu pequei, e tu já levanta restaurado, como se nada tivesse acontecido. Isso é Bíblia, é a nossa herança. Quem está pegando? Glória a Deus. Então veja, meus amados, Ele nos libertou por meio do seu sangue, e nos constituiu reino e sacerdote. Deixa eu ver como é que está aquela tradução lá. Reino e sacerdote. Quem na tradução está escrito rei e sacerdote aí? Quem mais? 2, 3, 4, 5. Ele nos constituiu reis e sacerdote. Bate no teu peito e diga assim, agora eu sei quem eu sou, o diabo não me engana mais, eu sou um rei, eu sou uma rainha, eu sou um sacerdote, eu sou um ministro. Quem dá um glória a Deus? Você acha que ministro é o pastor? Porque ministra, você é ministro de Deus, você é sacerdote de Deus, como eu. É que na
Na igreja, Deus colocou uns para apóstolos, outros para profetas, pastores, evangelistas e mestres. São funções sacerdotais. Mas você é um sacerdote. Quem está entendendo? Você não é uma ovelhinha desgarradinha. Ai, tadinha de mim, eu sou uma ovelhinha, a minha perninha está dodói, tá. Não, meu irmão, você é rei, você é rainha, você é um reino de sacerdote, você é forte no Senhor. Quem está entendendo, dá um glória a Deus. E você nem depende do pastor para você ser forte. Agora, o pastor está aqui para te ajudar, está aqui para te orar por você, te visitar, te segurar na mão, te abraçar e junto contigo. Mas você é um rei, é uma rainha, é um sacerdote, é um ministro de Deus. Quem está entendendo isso, queridos? Glória a Deus. Então, é essa mentalidade que a igreja precisa adquirir. E tem adquirido, glória a Deus por isso. Amém? Então, o Senhor nos constituiu, Ele é o cabeça, Ele é o rei de reis. Porque, deixa eu te perguntar, o cabeça pode ser diferente do corpo? É claro que a cabeça é diferente, né, irmão? Biologicamente falando. O que eu quero dizer é o seguinte: o cabeça e o corpo é um só? Se a cabeça é rei, o que é o corpo? Se a cabeça é rei, por exemplo, vamos supor, Davi era rei, ele tinha coroa na cabeça. Davi era cabeça, não era? Na cabeça dele não tinha uma coroa? Se arrancasse a cabeça de Davi, o corpo dele... Então, Davi era rei na cabeça? Ele era rei no corpo? Sim ou não? Todo o ser dele era rei. Jesus é o cabeça da igreja. Ele é rei e nós o corpo dos reis. Está dando para pegar, queridos? Glória a Deus. Só que se isso ficar só no intelecto, nos ouvidinhos, não funciona. A gente vai até achar uma palavra bonita. Bom, o pastor deu uma palavra bacana. Isso não funciona. Tem que descer para o espírito, irmão. Tem que crer que você é o que a Bíblia diz que você é. Você pode o que a Bíblia diz que você pode. Você tem o que a Bíblia diz que você tem. Se a Bíblia me chama de rei, eu vou me chamar de rei. Pronto, final. Quem quiser me criticar, me critica. Quem não aceitar, aceita. Mas se Deus disse que Ele me constituiu rei, sacerdote, é isso que eu sou, ponto final. Goste de mim ou não. Quem dá um glória a Deus? Então, mais uma vez, olha para o rei do teu lado, para a rainha, e fala assim: tu tá chique hoje, hein? Tá chique, hein? Ô rei, aleluia, glória a Deus, aleluia. Eu estou declarando isso tanto, meu irmão, que aí a Maria chegou, Maria, eu vou falar, tá coisa boa, eu vou falar, tá? Maria chegou de viagem, irmão, me trouxe uma camisa, é Hugo Boss, eu sei que, meu irmão, você pega a camisa assim, tem que ter força para segurar ela, porque ela é pesada. Já estreiei ontem, tá, Maria? Mas hoje é ceia, eu tinha que vir, então, mais ou menos, né? É um Apolo. Eu falei assim: Jesus, olha só aquilo que eu estou declarando, o Senhor está trazendo. Né? Então é isso, exatamente isso. Exatamente isso. Quem está entendendo, irmão? Glória a Deus. Quem está gostando mais de mim agora do que no início do culto? Amém. Mas eu não retiro o que eu falei no início, tá? Vamos seguir. Aqui, irmãos, Ele nos constituiu rei e sacerdote, versículo 6. Nos constituiu reino e sacerdote para servir a Deus e Pai. A Ele seja a glória, o poder para todo sempre. Amém. Eis que Ele vem com as nuvens. O que significa que Ele vem com as nuvens? Olha só, Ele não vem sobre as nuvens, Ele vem com as nuvens. Nuvem, se você for ver na Bíblia, nuvem significa multidão de gente. Uma multidão. Quando ele vem com uma multidão de anjos. Então ele vem com a nuvem. Aquela nuvem é uma multidão de anjos tão grande que se forma uma nuvem.
Lembra quando a Bíblia fala de uma nuvem de tão grande, um grande número de nuvem de testemunhas? Um grande número de pessoas, de gente. Então, quando fala ele vem com, ele não vem sobre, ele vem com a nuvem, ele vem com uma multidão de anjos. Quem dá um glória a Deus? Tá? Então, veja aí, versículo 7. Ele que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele, assim será. Amém. Amém? Glória a Deus. Agora eu vou fazer uma pergunta para você. Vou sempre fazer pergunta para a gente interagir. Essa passagem aqui está falando de arrebatamento da igreja ou está falando da segunda vinda de Cristo para a terra? Porque, escuta uma coisa, nós vamos estudar e nós vamos ver isso aqui. Arrebatamento da igreja é um evento diferente da segunda vinda para a terra. No arrebatamento, Jesus vem nos ares só para a igreja, e só a igreja que vê e é arrebatada. Os mortos ressuscitam primeiro em Cristo, e quem está vivo é arrebatado. Jesus não vem para a terra. No arrebatamento, Jesus vem nos ares, e vem buscar a igreja, a noiva, para as bodas do Cordeiro. É o arrebatamento. Agora, quando fala da segunda vinda de Cristo, é quando ele vem com a igreja para a terra, para começar o milênio, para destruir o anticristo, o falso profeta, a besta, e começar o milênio. Essa é a segunda vinda. A primeira vinda, Jesus veio para a terra. A segunda vinda, Jesus vem para a terra. O arrebatamento, ele vem só para a igreja nos ares. Aí eu pergunto para você, vou ler de novo, veja aí, eu quero ver se você entendeu. Então, está falando de que aqui? Arrebatamento ou segunda vinda? Olha só. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que ultrapassaram, até mesmo aqueles que mataram ele, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Aqui é arrebatamento ou segunda vinda de Cristo? Muito bem. Por que você entende que é segunda vinda? No arrebatamento, só a igreja vai ver. Na segunda vinda, todo olho verá. Todos que estão na terra vão ver. Porque ele vem para a terra. Todo olho verá. E essa grande nuvem que ele vem, não é só de anjos não, vem com a gente, a igreja glorificada. Quem dá um glória a Deus? No arrebatamento ele vem para a igreja, na segunda vinda ele vem com a igreja para reinar 1000 anos aqui na terra. Então, o tempo todo na nossa leitura do Apocalipse, quando for necessário, eu vou parar e vou perguntar para você: isso aqui é arrebatamento ou isso aqui é a segunda vinda? Porque a linguagem do Apocalipse, ela é dinâmica. João vê uma coisa, ou escreve tudo, só que agora a gente tem que pontuar, à luz do ensino dos apóstolos, de toda a Bíblia, dos profetas, nós vamos estudando o que é cada coisa que está sendo falado, para a gente ter uma boa interpretação. Ok? Certo? Os pós-tribulacionistas, que crê que Jesus vem somente após a grande tribulação, esse aqui é um texto que se usa muito fortemente. Está vendo aqui? Não tem arrebatamento. Jesus vem direto e vem com a igreja. Só que, olha, aqui eu vou te dar uma dificuldade já aqui, para você já ver nos argumentos. Para o pós-tribulacionista, Jesus volta para a terra, e quando ele está voltando, no meio do caminho, a igreja é arrebatada e desce. Então a igreja nunca vai para o céu. Não tem bodas do Cordeiro.
Não tem, por exemplo, o tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo é um tribunal para prestação de contas da igreja. Aonde isso vai acontecer? O pós-tribulacionista, Jesus volta depois da grande tribulação. Então Jesus está voltando depois da grande tribulação. Então, se ele está voltando, ele vem para a terra, é a segunda vinda. No meio do caminho, ele arrebata a igreja e desce. É tipo o efeito elevador, subiu e desceu. E a igreja, então, se não há arrebatamento, aonde estão as bodas do Cordeiro? Aonde está o tribunal de Cristo? Que vai acontecer quando a igreja for arrebatada. Está dando para... Por isso que a gente tem que estudar as duas correntes teológicas mais fortes que a igreja usa, e você vai tentando resolver. Meu irmão, como é que resolve isso aqui? Isso aqui não tem solução. Então, e aqui tem? Tem, aqui tem. Então é aqui que eu vou ficar. Eu não vou ficar tentando forçar um texto que não está falando aquilo. Tá? Então a gente vai sempre diferenciar o que é arrebatamento do que é a segunda vinda na terra. Ok, queridos? Glória a Deus. Essa visão ela é muito importante. Tá? Vamos concluir então. O Senhor disse assim: eu sou o alfa e o ômega. O que é o alfa e o ômega, queridos? O que é alfa e ômega? O alfa é a primeira letra do alfabeto grego. E o ômega é a última letra do alfabeto grego. Jesus está dizendo, eu sou o princípio, eu sou eterno. Ele é o alfa e o ômega. Em vez de ele falar, eu sou o A, qual é a última do nosso português? Eu sou o A e o Z, ele usou o grego. Eu sou o alfa e o ômega, eu sou o princípio e o fim. Ok? Glória a Deus. Então eu sou o alfa e o ômega. Tá? Diz o Senhor, Deus, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Amém? Glória a Deus. Quem foi abençoado hoje? Olha, eu queria ir até o início do capítulo 2, mas não deu. Domingo que vem nós vamos continuar aqui do 9, da onde a gente parou, e nós vamos tentar entrar já na primeira carta aos Efésios, a igreja de Efésios. Se não der, a gente vai até onde der, tá bom? Mas o importante é a gente ir devagar. Te acrescentou alguma coisa? Te ampliou um pouco mais? Glória a Deus, tá? Então recebe essa palavra e que Deus nos abençoe. Vamos cear em nome de Jesus? Amém? Queridos, a ceia do Senhor, ela é o momento assim mais importante da igreja. Na verdade, a igreja, Jesus deixou duas ordenanças apenas para a igreja. Primeiro, o batismo, e o segundo, a ceia do Senhor. Tá? São as duas ordens. Jesus ordenou que a igreja praticasse o batismo e a ceia. Tá? A ceia do Senhor, a gente sabe, né, o pão representa a carne de Cristo, o vinho representa o sangue de Cristo. Por que eu dou uma explicação? Porque às vezes tem novo convertido, às vezes tem pessoas que nem se converteram ainda, então precisam compreender essas coisas. O pão não se transforma na carne de Cristo quando você bota na boca. Isso aí seria transubstanciação. Isso a gente vai estudar no seminário no tema sobre doutrinas. Tá? Mas o pão é pão. E o suco da uva, o vinho, é vinho. Ele não se transforma em carne e sangue de Cristo quando você bota na boca. É um simbolismo espiritual. Mas só que nós somos espirituais, amém? Nós podemos dizer assim, nós temos duas naturezas. Nós temos uma natureza humana e nós temos uma natureza espiritual, porque Jesus habita em nós. Nós somos um espírito com o Senhor Jesus. Então, quando eu como pão e bebo do cálice, na minha carne, na minha natureza humana, pão é pão, vinho é vinho. Mas no meu espírito, eu estou me alimentando espiritualmente de Jesus. Quem dá glória a Deus? Por isso que ele diz, quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem vida em si mesmo. Tá? Mas ele não está falando de coisas físicas, ele está falando de coisas espirituais. Então, é um momento especialíssimo, porque é o momento que a igreja vai à cruz. E é importante, nós já passamos pela cruz,
e nós já estamos no trono. Dá uma glória a Deus aí. Você já passou pela cruz, irmão. Você já está no trono, assentado com Cristo. Porém, a ceia tem esse poder de trazer de volta a gente, que já está no trono, reinando com Cristo, mas ela tem o poder de trazer a gente de volta para a nossa origem, da onde a gente veio. E como é maravilhoso saber que foi o sacrifício de Jesus, foi o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, foi a maior expressão da graça, do amor de Deus por nós, sabe? E a gente lembra como nós éramos escravizados pelo diabo, como nós estávamos em trevas, e Jesus veio e derramou a graça dele, e o sangue dele nos purificou de todo pecado. Ele destruiu, sabe, toda a mazela da nossa vida. Ele destruiu o pecado, ele destruiu as obras do diabo, ele quebrou as maldições. Como é maravilhoso celebrar isso e saber que ele está agora assentado ao lado do Pai, que nós estamos assentados com ele, porque ele abriu esse caminho para nós, ele rasgou o véu, e hoje nós temos um acesso direto ao Pai. Isso é um privilégio para os filhos de Deus. E você só é filho, João 1,12 diz: a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Então, tem gente que fala assim, todo mundo é filho de Deus. Não é. Até porque a Bíblia diz que existem os filhos de Deus e os filhos do diabo. Quem são os filhos de Deus? Quem recebeu Jesus como Senhor e Salvador, quem o confessou como seu Deus, é lavado no sangue de Cristo, passa a ser uma nova criação, e Deus, através do Espírito Santo, vem morar nessa pessoa. O seu nome é escrito no livro da vida, se tornou um filho de Deus, um herdeiro de Deus, se assenta na mesa do Senhor. Quem dá uma glória a Deus? Tá? Então isso é extremamente importante, ok? Extremamente importante. Então eu quero convidar a você, meu irmão, minha irmã, a fazer apenas um exame antes de participar, porque a palavra do Senhor dá esse toque para a gente. Examine-se o homem a si mesmo, e depois coma do pão e beba. O exame não é para você, eu me examinei, eu não estou em condição. Não, o exame é para arrependimento. O exame é para você olhar e dizer assim, olha, eu tenho que consertar isso aqui, não está legal. Olha, eu estou com raiva de um irmão, eu não falo com uma irmã, eu não falo com outro irmão. Olha, eu estou com problema de relacionamento, sabe? Eu estou mentindo, eu estou fazendo algo que não agrada a Deus. Então, eu não vou participar da mesa do Senhor de qualquer forma, de qualquer maneira. Eu vou me consertar diante do Senhor. Quem está entendendo? Agora, deixa eu te falar uma coisa. É uma coisa nossa, é uma particularidade da nossa igreja. Aqui, irmãos, a gente não usa máscara. Deixa eu te falar um fato. Às vezes a gente tem uma irmã em Cristo. Presta bem atenção. Se você quiser pode até sentar, porque vai ser um minutinho só para você não ficar cansado. Mas a gente, na hora da ceia, a gente fica em pé e vem. Pode sentar um instantinho só. Às vezes, o que acontece? Isso é uma particularidade nossa, é um entendimento bíblico nosso aqui, como igreja local. Tá? Às vezes você tem uma irmã em Cristo. Essa irmã em Cristo, ela foi batizada já nas águas. Tá? É filha de Deus. Isso se refere também ao homem, tá? Filho de Deus. Tem uma comunhão com o Senhor estreita. Vive uma vida como um verdadeiro cristão. Mas no caso da irmã, às vezes o marido não é crente. E esse marido que não é crente, ele não quer casar. A mulher é crente, é batizada, é fervorosa, é filha de Deus, ora, lê a Bíblia, é uma santa de Deus, mas o marido não é crente e não quer casar.
Aí tem igreja que penaliza essa irmã e diz assim: não, você não pode participar da ceia porque você não é casado. Isso, irmãos, eu acho que é um desrespeito com a Bíblia. Porque a Bíblia diz que a mesa é para os filhos. Sim ou não? A mesa é para os filhos. Então veja bem, essa irmã que já foi batizada, que crê em Cristo, que vive para Deus, que ama Jesus, essa irmã é filha de Deus? Ela é digna de se assentar na mesa do Senhor? Com certeza. Agora, o marido que não é crente, que não quer casar, nós vamos penalizar essa irmã. E eu já vi nessa igreja, irmãzinhas nessa situação, na hora da ceia, se levantar e ir chorando para casa. E o Senhor me mostrou que isso é uma coisa religiosa que muitas vezes a igreja faz. Porém, essa irmã que a igreja proíbe, não a nossa aqui, mas que a irmã proíbe de participar da ceia porque não é casada, o pastor diz para ela que ela é para trazer o dízimo dela. Então, peraí, se ela não pode se assentar na mesa porque não é casada, o dízimo dela também não pode ser bem recebido. Por que recebe o dízimo e não recebe na mesa do Senhor? Há uma hipocrisia, e aqui a gente não tem hipocrisia. Aqui a gente atua pelo amor e pelo princípio da palavra. Quem está entendendo? Por que eu estou dando esse esclarecimento? Porque às vezes uma pessoa está nos visitando e quem é crente em Cristo Jesus, batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, pode se assentar conosco à mesa. Eu dou essa explicação porque às vezes a pessoa está visitando ou está chegando para a igreja, pode estar numa situação dessa e sofrer mais uma vez. E aqui a gente não tem essa prática. A prática da ceia é uma prática de amor, é uma prática para os filhos, é uma prática para quem tem aliança com Deus. E se o marido que é ímpio, ou a esposa que é ímpia, não quer casar, sei lá por quê, será que essa irmã, esse irmão vai ser penalizado? Puxa vida, é uma maldade isso, é uma maldade. E aqui a gente não tem essa prática, tá bom? Mas eu respeito profundamente as igrejas que trabalham assim, não, acabou. Ok, tudo bem, cada um trabalha. Aqui a gente prefere trabalhar assim e tem dado certo. Até porque muita gente que estava assim nessa condição, sabe o que aconteceu? 90% dos casais que viviam assim já estão casados. Quem dá um glória a Deus? Foi assim contigo, Sol? Já está casado. 90%, todo mundo casou, porque a gente operou pelo amor. Entendeu? E Deus operou, Deus completou a obra. Então isso é importante, irmão, para a gente não ser uma igreja religiosa, para a gente não viver debaixo de legalismo, para a gente não viver debaixo de opressão. A gente não pode chegar no momento da ceia, a ceia ser para tristeza, a ceia para alegria, para celebração. Eu vi as irmãzinhas levantando e chorando. Depois dizia: pastor, eu fui embora, meu marido não é crente, eu não sou casado, eu quero casar, ele não quer, eu não posso participar. Eu falei: não, Senhor, eu levei para Deus, e Deus me mostrou na palavra que biblicamente isso está errado. Então, só dei esse esclarecimento para que você entenda isso. Até se for convidar alguém para estar conosco, que estiver nessa situação, for um dia de ceia, você pode explicar isso até antes. Tá bom? Glória a Deus. Amém? Então, vamos ficar de pé mais uma vez, então. Fecha os teus olhinhos, por favor. Faça um exame. Como é que está a sua vida? Se conserta aí.